dia 6 de agosto de 2023, um domingo, um dia consagrado ao lazer. Mas hoje foi um dia interessante. Eu recebi uma quantidade imensa de postagens falando sobre exército frouxo, exército fraco, generais covardes e coisas desse tipo. E eu venho ouvindo isso já há algum tempo. Então, o título desta live é: os generais são frouxos? O exército é mão amiga e braço fraco? Qual é a realidade? Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: qual é a minha capacidade de abordar esses temas? Bom, não é muito grande, mas tenho 35 anos de exército, bem vividos, filho militar, ex-sogro militar, pai militar, e com isso eu tive uma massa de informações e de vivências dentro desse meio que me deram a necessária autoridade para, nesse momento, tentar contar alguma coisa para os nossos amigos de direita, conservadores, Deus, pátria, família, e os comunistas de esquerda, socialistas, essas coisas todas ruins com que nós estamos convivendo atualmente. E a ideia qual é? É esclarecer alguns pontos, dentro das minhas limitações, é claro, não sou Deus, mas eu quero que vocês pelo menos reflitam sobre o que eu vou expor aqui. Essas acusações sobre os generais, sobre o exército não ter intervido, merece algumas considerações preliminares. A primeira, tudo está voltado para a questão de que Bolsonaro e Lula, um da direita e um de esquerda. Lula, essa semana passada, no Fórum de São Paulo, declarou orgulhoso de ser chamado de comunista. Eu, particularmente, teria vergonha. Mas, cada um é cada um, como diria a vovó. Então, nesse caso, nós temos que definir o seguinte: essa gritaria, parte das confusões, se deu pela desconfiança de que o pleito eleitoral estava viciado, que a contagem estava viciada, que o sistema estava viciado. Eu não sei. Eu não tive nenhuma prova contundente na mão de que as eleições foram fraudadas. Eu tenho alguns pontos de vista, vamos dizer assim, curiosidades que até, se alguém souber responder, ora, se as eleições são limpas, não são fraudadas, por que o TSE e o governo e o Congresso não permitiram que o voto fosse impresso para ser auditável? É uma boa pergunta. Outra coisa que me chamou a atenção também, não é nada de importante, mas Bolsonaro reunia milhões naquelas reuniões dele com a população, milhões. Lula juntava 1.000, 1.500, ainda tinha que dar mortadela, pão, bife, sanduíche, cachorro-quente, pagar o pessoal, não juntava 1.000. De repente, ganha 60 milhões de brasileiros enlouquecidos por Lula. É um cara muito bom, com certeza. E Bolsonaro não conseguiu fazer tantos adeptos quanto Lula. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque isso um dia vai aparecer de alguma forma. A outra coisa importante desse processo, que tem que ser dito também, é sobre a questão dos militares. É a questão do dia 8 de janeiro. Eu busquei informações, eu servi em Brasília, no batalhão da Guarda Presidencial, conheço muito bem o Palácio do Planalto, Alvorada, o Congresso, tive alguns anos de experiência nessa área e aprendi muito. E meus pais moram em Brasília, eu morei em Brasília, então a gente tem uma ideia real desse acontecimento, vamos dizer assim. Quanto às invasões, ela não está de acordo com o perfil dos patriotas que ao longo de meses se acumularam com todo o desconforto na frente dos quartéis. Aquilo, no meu ponto de vista, são grupos totalmente de baderneiros, de bandidos, de que não tem nada a ver com o grupo que estava lá pedindo a intervenção militar. Aí caímos nós no termo intervenção militar, que hoje num país que tem uma profunda censura, tem até que colocar uns asteriscos, algumas coisas assim, porque senão vai ser bloqueado. Mas qual é o lance da intervenção militar? Estou acabando de escrever um livro sobre Bolsonaro que tem um capítulo enorme dedicado somente à intervenção militar. A história do Brasil é plena de intervenções militares. Desde a proclamação da República por Deodoro, em todas as revoltas, revoluções, durante toda a história pátria, o Exército sempre interviu. Sempre interviu. Bom, então, fazendo um pequeno gancho, eu vou explicar para vocês por que os generais
que vocês xingaram, falaram mal que o exército é frouxo, não tem fundamento e não tem razão disso. Existe uma história para ser consultada. E vamos ver que história é essa. Vamos falar de 64, que foi a mais recente intervenção. Contra-revolução de 31 de março de 64. O governo instituído desejava fazer do Brasil uma república sindicalista, uma república socialista, uma república comunista, e segmentos do exército não concordaram. Observem, os senhores, o seguinte, eu falei segmentos. Não falei que o exército foi unânime em apoiar a revolução. Tanto que o general que iniciou a contra-revolução de 64 saiu de Juiz de Fora com a sua tropa e tinha oposição do 1º Exército no Rio de Janeiro. Veio gente do 3º Exército, teve problemas no 4º Exército, grande parte do Exército, das Forças Armadas, não haviam apoiado de cara a revolução, e todos eram comandados por generais de 4 ou 3 ou 2 estrelas, e nem todos concordaram. O que demonstra o seguinte, que os nossos generais atuais, tem generais que concordariam com uma intervenção e outros que nem tanto. Esse é o X da questão. Então não houve frouxidão e não houve. Agora, haveria frouxidão ou qualquer coisa em que situação? Se Bolsonaro tivesse falado com eles para fazer alguma coisa, o que não aconteceu. Esse é o X da questão. Aí vocês vão dizer assim, como é que você sabe disso? Muito fácil, eu liguei para o Heleno. General Heleno, da minha turma de academia, uma pessoa fantástica, maravilhosa, incrível, estava simplesmente na sala ao lado do presidente Bolsonaro. Eu perguntei, Heleno, eu ouvi isso. Como é que eu ouvi isso? É o seguinte, se Bolsonaro queria fazer uma intervenção que o povo estava pedindo alucinadamente, em função do caos que estava implantado no país, em termos de bagunça do STF, do Congresso, etc., ele tinha que pegar os generais e perguntar assim, ordem a vocês, artigo 142, vou fazer uma intervenção. Ou então, uma outra coisa que poderia ter ocorrido era assim, queria tanto fazer uma intervenção, generais, o que vocês acham? Os generais podiam dizer sim ou não, porque eu fui perguntado. Aí, como eu tinha essa dúvida, essas duas possibilidades, o que eu fiz? Liguei para o Heleno. Heleno, me conta essa história. Mas o que Heleno falou está profundamente fundamentado nas próprias declarações do Bolsonaro. Quando ele disse, eu optei por andar nas 4 linhas. Então, Bolsonaro não instigou, não pediu apoio, não chamou generais e nem pediu opinião. Por que eu sei que isso é verdade? O Exército funciona assim. Se você der uma ordem, eu vou fazer uma intervenção. Ordem. Se o cara não cumprir, seja general ou soldado, vai ser preso e condenado por insubordinação, crime militar. Pode ficar certo disso. Outra coisa, comandante não pergunta para subordinado qual é a sua opinião. O Exército não funciona assim. O Exército decide ou não decide. Não há o caso, eu nunca vi em 35 anos, perguntar assim, qual é a sua opinião sobre isso? Qual a opinião? Não na parte funcional de cada função, mas eu digo como grandes decisões e diretrizes. Essas são dos comandantes. Então, fiquem certos do seguinte, Bolsonaro não convocou general nenhum para intervenção. Poderia ter feito, ter chamado se tivesse querido fazer isso, mas ele em nenhum momento saiu das 4 linhas, todo mundo sabe disso, todo mundo falou isso, não é nenhuma novidade. Então, opção, Bolsonaro está certo, Bolsonaro está errado, eu tenho uma opinião própria, e por isso estou escrevendo um livro sobre Bolsonaro, chama-se de certa forma, né, A Morte do Mito. Morte política, porque a morte que tentaram fazer verdadeira ainda não está bem esclarecida e não conseguiram definir, o tal do seu bispo. Então, a morte política aconteceu, já está inelegível, daqui a pouco poderá até ser preso por qualquer coisa, talvez tenha pedido um dinheiro emprestado e não pagou, R$10. Então deve ter um motivo brabo como esse. Então, o que está rolando? Meu povo, acreditem no seguinte, não houve frouxidão por parte dos generais do alto comando do Exército. Não é a cara desses generais e não é a nossa cara. É que não foi dado ordem, nem foi pedido opinião. Esse é o tchan. Qualquer outra coisa é conversinha. E quanto ao Exército, covarde, frouxo, deixou os caras na porta dos quartéis, preste atenção. Se você juntar hoje uma multidão na porta do quartel, o comandante da unidade não é um general, é um coronel.
em alguns quartéis generais serão generais, mas o general não vai sair para a rua para fazer o quê? O que ele ia fazer com aquela multidão? Nós vamos marchar então em frente ao Planalto e tirar o presidente. Não tinha nem que tirar o presidente, ele não estava eleito ainda. Então fazer o quê? Que tipo de intervenção era essa que o presidente estava se submetendo a uma urna, a uma disputa eleitoral, que o resultado apareceu? Então, os generais não tinham absolutamente que ir lá confraternizar. Porque protegeram, claro, se alguém bate na minha casa, mesmo que eu não deixe entrar, eu não vou maltratar, não vou tratar mal. Porque foi covardia, botaram nos ônibus e levaram para lá. Eu não vou entrar no mérito das coisas erradas que o governo, o STF ou o Congresso fez de errado. Julgamentos errados, isso não é problema, alguém vai ter que julgar e vai ser responsável pelos seus atos. Essa é a grande questão. E não era o Exército que ia tomar essa atitude. O Exército não é uma coisa tipo pirata, faço aquilo. O Exército é uma instituição séria. Pode ficar certo o seguinte, se houver uma ameaça real, como já houve em 1935, quando os comunistas assassinaram militares dormindo e houve uma reação, o Exército vai reagir sim, mas vai reagir quando for efetivamente necessário, quando a nação estiver em perigo. É claro que toda instituição, seja o STF, o Congresso, o próprio Exército, tem maçãs podres. Não tenha dúvida disso. São muitos em alguns lugares e poucos. Tem outras cestas que têm muito mais podres do que bons. Mas o fato real é que tudo tem o seu princípio, o seu meio, o seu fim. Mas é bom e importante que parem com essa... porque o Exército agora é o último nas pesquisas, porque não interviu, porque meu primo, meu tio, meu irmão, eu passamos 3 meses em frente aos quartéis. Maravilha. Se manifestou pacífica e ordeiramente a sua opinião prevista na Constituição. Nada de antidemocrático, nada de terrorismo, tudo que foi colocado ali é bobagem, é pura perseguição, é pura maldade, mas não tem fundamento. Não tem fundamento legal. Nenhum. Então, o que eu pretendia aqui nessas breves palavras? Só dizer para vocês o seguinte: confie, não desmoralizem, não percam a confiança, não percam a fé, não percam a esperança. Lula fez 8 anos de governo. Como todo governo, fez coisas boas e fez coisas ruins. Do meu ponto de vista, fez mais ruins do que boas. Ponto de vista. Mas tem pessoas que acham o contrário. Democracia é isso. Um acha uma coisa, o outro acha uma outra coisa. O que não pode haver é censura, que pode não haver ameaça, não pode haver prisões ilegais. Isso aí são coisas que estão sendo colocadas na balança. E que alguém algum dia vai dizer não para tudo que estiver errado. É evidente. A história do Brasil sempre foi dessa forma. E não vai ser mudada. Agora, é preciso que a população, particularmente dos patriotas, dos conservadores, das pessoas que não estão concordando com determinadas situações que estão sendo colocadas agora, de cerceamento de liberdade, de opinião, e prisões aleatórias e coisas que não têm cabimento, isso são fases, são momentos e são coisas. Se cada um tem a sua própria opinião, eu teria uma reação, outros têm outra, cada um tem uma maneira de ser. Mas o básico de tudo é o seguinte: vamos confiar nas instituições e ver se cada um faz a sua parte e bota a cabeça no lugar. Seja o STF, seja o Congresso, ou seja o próprio Exército. Nós temos que ter uma democracia sólida. Agora, não é admissível que alguns piratas queiram ameaçar a nossa democracia sólida. Aí vai ficar complicado. Bom, essa aí é minha opinião. E eu queria que vocês considerassem, sabendo que não existe essa história de general covarde, exército frouxo. Essa história é infundada. O único cara que não fez o que vocês imaginavam que devia ter feito, que era Bolsonaro, ele não fez. Ele não tomou essa medida, não tomou essa providência. Se tivesse feito, haveria consequências, sim. Porque dificilmente um militar vai deixar de cumprir uma ordem. E Bolsonaro era o comandante supremo das Forças Armadas. Eu, então, vou encerrar essa breve alocução, tentando esclarecer alguns pontos e fazendo com que se perca esse sentimento negativo de falta de autoridade, de falta de... O nosso exército é nosso, sempre será nosso, e vamos cuidar disso com todo carinho, porque merece. E vamos aguardar, vamos ver. Agora, é importante a participação do povo se manifestando, sim, dizendo o que é. Nós temos 58 milhões de carteirinha contados, fora aqueles que não foram à eleição, que não votaram, que estavam em casa, os idosos, as crianças. Nós temos milhões, nós somos até, de certa forma, a maioria. A maioria.
então vamos nos comportar como tal e pedir as providências mansa, pacificamente, acreditando que aquilo será resolvido. Tudo será resolvido no devido tempo, da forma correta. E nós, Forças Armadas, porque o povo também faz parte disso, o povo patriota, conservador, honesto, leal, nós temos a força, como diria aquela personagem de história de quadrinho, né? E é isso que nós temos que fazer. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos rezar, vamos acompanhar, vamos anotar todos os erros deles que estão cometendo e vamos tentar seguir o caminho da lei e da ordem e progresso. Não esquecendo que, no final de tudo, o comandante é o responsável por tudo que acontece e deixa de acontecer. Viu, comandante? Preste atenção. Uma boa noite, muito obrigado e até breve.